Salve, salve, meus amores aqui do meu canal Marilinha de Luz Divina Oficial, meus irmãos amados. Ontem à noite, hoje é 19 de maio de 2024. Eu tô aqui numa cidade, não é em Goiânia. Tô morando em Goiânia ultimamente. Mas o sonho foi tão... Olha, eu nunca tinha tido um sonho assim, daquele jeito. Aquela cidade era uma cidade bonita. Eu não me lembro no começo do sonho. Então, aí de repente eu estava assim num lugar e tinha vários parentes meus e alguns amigos. Aí então eu olhava aquele povo tudo arrumado e era um crente. E nós estávamos todos ali naquele lugar, aí eu olho para o céu e as casas, e mais para frente era tipo como se fosse o quintal, mas um quintal bem grande, bem largo, bem longo mesmo. Aí vinha do céu, de repente apareceu do céu até o chão, no meio daquele campo, daquele quintal limpo, e tinha algumas árvores, uma plantação. A nuvem encostou no chão aquela parte, mas assim, uma parte de uma largura, eu acho de quase da largura de um prédio de 20 e pouco andar, por aí. Então, e aquelas nuvens brancas encostado ali no chão, o chão e a terra e o local onde estava virou tudo emendado, o céu emendado com o chão. Aquela parte assim bem grande, que não dá o tamanho, bem gigante, bem larga mesmo. Não era naquela área toda, era só na metade daquela área. Aí bem no meio, na altura do helicóptero fazendo ronda na cidade, dessa altura, abriu-se no meio um buraco, e dentro daquele buraco, no meio daquela nuvem, tinha alguma coisa parecida com aqueles material que as pessoas colocam no chão, colocam no chão para achar petróleo. E dali se movimentava aquele funil ali bem no meio da nuvem, nessa altura. Eu olhava, eu falava, gente, o que é isso? Era como se na terra fosse acontecer alguma coisa muito estranha. Aí aqueles pessoal, que alguns eram parentes, tudo com roupa arrumada, e começaram a rezar. Então eu percebi que eles eram crente, evangélico. Crente, todo mundo que crê que Deus existe, Jesus, os anjos, é crente. Evangélico, mas daqueles evangélicos que não acreditam em nada do lado espiritual e que começaram a rezar, orar, orava, e eu ali olhando aquilo. Só que ninguém podia chegar perto. E dentro daquela nuvem tinha seres, tinha espíritos, tinha extraterrestres. Eu estou falando de luz, extraterrestre de luz, porque tem espírito de luz e espírito que não é da luz. Eu estou falando da luz. Mas eu não via. Mas ia acontecer alguma coisa. Aí, de repente, eu ia caminhar para o lado daquela nuvem descendo, mas na frente tinha outra do mesmo jeito. Mas lá atrás tinha do mesmo jeito. Quem estava na frente dessa primeira que eu via, não via que estava lá atrás. Só que a outra tinha um pouco diferente. Aí todo mundo com medo, e um andava para lá, outro andava para cá, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu ficava só admirando. Eu não tinha medo, mas muita gente tinha medo, eu só não podia chegar perto. Aí, de repente, lá alguns minutos lá olhando aquilo ali, aí eu já estava em outro local, procurando umas crianças. Aí estava ficando escuro. E eu procurava essas crianças e eu não conseguia ver essas crianças. As crianças sumiam, todo mundo da cidade sumia, todo mundo sumia. Aí eu me via eu sozinha ali naquele local que já estava ficando escuro. De repente começou a ficar escuro. Aí já estava assim como se fosse de 6 horas para 7 horas da noite, aquela escuridão. Aí já, mas dava para me ver as pessoas. Aí eu de repente ouvi uma mulher.
Começou uma criança a entrar aqui gritando. Eu tô aqui na casa da minha prima. Aí eu olhava aquele monte de gente. Continuando. Aí então, aí eu falava para a mulher, eu posso dormir na sua casa, tá anoitecendo, eu não consigo chegar, porque eu tava querendo ir, não encontrei as crianças, então eu estava querendo ir pro lugar onde eu nasci, lá no Maranhão. Eu perguntava, deixa eu dormir nessa casa, e a mulher olhava para mim e caminhava ligeiro, uma senhora. Uma barra de uns 30 anos. Eu caminhava rápido e perguntava: deixa eu dormir aí, está escurecendo, deixa eu dormir aí, não tem como eu chegar lá para onde eu vou, para onde eu moro. E ela fechava a porta. Aí eu chegava bem na frente da porta. A casa era uma casa que tinha uma parte de barro e uma de palha. Era uma casa de pessoa bem humilde. E ela nada, não abriu, olhou para mim e trancou a porta lá. Só que tinha um jeito, se eu quisesse entrar, eu entrava. Não tinha porta fechada, era só eu empurrar ali, eu entrava, mas eu respeitei e não fui. Aí eu ficava olhando, de repente lá vem uma água, não estava chovendo. Aí eu saí dali, aí eu vi que outra mulher na outra casa, eu via que tinha gente, eu ia lá chamar para me entrar na casa, porque estava escurecendo, eu estava ficando com medo de ficar ali no escuro, que eu não sabia o que ia acontecer, com aquele escuridão rápido, e nada de ouvir as crianças, de repente começou a chover, eu já estava em outro local, ali perto começou a chover e vinha aquele monte de chuva como se fosse um rio transbordando. Aí lá as crianças que eu estava procurando já vinham junto naquela água. Eu digo, menino, sai da água. Tinha uns que já estavam grandes, eu gritava, sai da água. Aí tinha uma criança morena, magrinha, de uma idade de uns 6 anos. Eu falei, sai de dentro dessa água, menino. O menino acompanhando lá. Só parecia o pescoço dele ali, como se ele estivesse nadando dentro da água, e eu pela beirada da água, eu não pisava na água, mas todas aquelas crianças, aquele povo, tava vindo naquela correnteza, mas não tinha ninguém morrendo. Só ali, porque a correnteza pegou eles, e eles não podiam sair da correnteza. Eu falando, sai da água, vem, mas ele não ligava para mim. Sai dessa água, se essa água passar no buraco, tu vai morrer. Eu começava a gritar que já estava ficando sem fôlego, sai da água. Aí lá na frente, a água finda, aí ele senta assim, vem num local do mapa, eu falei assim, por que você não me obedeceu? Ele falou assim, eu obedeço só a Deus. Mas se tu fosse passar por um buraco, você iria morrer. Ele gritava, eu só obedeço a Deus. Eu acordei. Eu não sei o que vai acontecer, mas era como se fosse acontecer alguma coisa. Olha só, a nuvem caindo diferente, com alguma coisa estranha dentro da nuvem. Aí de repente fica tudo escuro. Aí de repente lá vem a água tomando tudo. Aí não se sabe, está acontecendo muitas coisas aí, né? Vamos orar, vamos rezar, vamos orar, vamos fazer prece, sem se preocupar com preconceito. Saia do preconceito. Quem é preconceituoso não tem como sair do corpo, por exemplo, como a gente conhece como morrer, mas na realidade é desencarnar o espírito do corpo quando morre o corpo, e encarnar o espírito no corpo quando a pessoa nasce. Não esteja de preconceito. A vida verdadeira é ao lado espiritual. Se nós estamos no bom caminho, ama todo mundo, ajuda as pessoas, não deseja mal a ninguém, nós vamos para a luz. Nós não temos droga, não fume, nem bebe, nem pratica droga nenhuma. Nós vamos subir. Mas quem tiver outras coisas fora disso, não tem como subir. Se você fala mal dos outros, se você deseja mal para os outros, se você xinga os outros, se você é preconceituoso, é vaidoso e pratica drogas, deseja mal para os outros, não tem como você subir, não tem, porque seu espírito desce. O demônio puxa você para baixo para o abismo. Então, que Deus abençoe todos os meus inscritos. Vamos ter sabedoria, vamos estudar os livros espirituais, gente. Tem tanto livro espiritual. Ó, só entrar no YouTube. Livro, audiolivro espiritual, vai aparecer vários.